O segundo tem a ver com as taxas de disponibilidade diária, que são taxas de disponibilidade diária. O que é que isso quer dizer? Taxa de disponibilidade diária foi um conceito inventado em Portugal em 2010, na Assembleia da República em 2010, que garante aos concessionários o pagamento de uma taxa de disponibilidade diária. Ou seja, em cada dia que passa, com trânsito ou sem trânsito, o Estado paga ao concessionário X. Só porque ele disponibiliza a estrada está disponível. Quer dizer, se ele acordar mal disposto e te vedar, aí nesse dia não recebe, exatamente. Mas desde que a autoestrada esteja lá, a taxa é paga. A taxa de disponibilidade diária depois multiplica-se por 365 dias e é isso que o concessionário recebe todos os anos, chuva, faça sol, haja ou não haja trânsito. Desde que não fecha a estrada. Absolutamente. E o absurdo disto tudo é que são taxas de disponibilidade diárias de 20 e tal por cento. Taxas internas de rentabilidade. 20% sobre o investimento. Aliás, nem sou eu que digo. Em euros? Não tem ideia. Quer dizer que uma autoestrada como a A28, enfim, eu não sei isto tudo de cor. É este gráfico que traz aqui. Por exemplo. Primeiro gráfico. Primeiro gráfico. Quer dizer que em 2014, na autoestrada A28, que vai de Vila de Conde a Viana do Castelo. Deixe só tentar explicar primeiro o gráfico. Ou seja, o que nós temos aqui é essa disponibilidade. Ao longo dos anos. Ao longo dos anos, que começa em 2011. E vai que se projeta aqui até 2031, que é as últimas duas colunas. E, portanto, as barras em azul é a projeção normal e as a vermelho são com a inflação estimada em 2,5%. Ou seja, isso já são os valores reais que efetivamente serão pagos. Mas o que acontece é que em 2014, chova ou faça sol, haja ou não haja trânsito, o Estado português vai pagar a este concessionário, a Euroscut, 50 milhões de euros aproximadamente. Mas quer dizer, todos os dias o Estado paga em relação a todas estas autoestradas esta taxa? Exatamente, isto é apenas um exemplo, depois isto repete-se. Claro. Quantas é que são? São 22 rodoviárias. 22 estradas. 22 autoestradas PPP rodoviária. Portanto, isto, vimos aqui um exemplo, mas isto repete-se por 22 casos. Então, e os valores são semelhantes ou podem ser superiores ou inferiores? Não, as taxas de rentabilidade são de uma ordem louca. Porque assim, nós ensinamos na universidade aos alunos o seguinte: quando o investimento tem um risco baixo, a taxa é baixa. Quando tem um risco alto, a taxa é alta. Pois nas PPPs rodoviárias portuguesas, o que acontece é que as taxas são elevadíssimas e o risco é zero. É nenhum. Isto em termos de finanças é anacrónico. E o que acontece... Mas é um grande negócio. Absolutamente. Claro. Você não é sócio. E quem fala... Não. Nem eu. Mas olha, se algum dia descobrir uma coisa parecida com esta... Quem fala destas taxas, não sou só eu, os próprios concessionários acham isto escandaloso. É como o mais engraçado. Eles acham taxas elevadas. O próprio ministro atual, Pires de Lima, disse há dias que ia conseguir, não sei quando, estamos à espera, reduções nas taxas de 12% a 20%. Veja lá, a redução de 20%, exatamente. Veja lá como é que não estarão as taxas. Para passar, dizia ele, para taxas médias de 8,5%, que eu já acho um escândalo. Ou seja, esses 8,5% é lucro garantido. Absolutamente. Com certeza. Absolutamente. É líquido. Isto quer não você é dizer sequer faturação, é lucro. Quer você dizer que claro, 20% é um roubo. É o que você quer dizer, se 8,5% já é bom, Não, quer 20% dizer é que roubo. 8,5% já parece com risco, com risco não estou a dar a minha opinião, enfim. É uma questão de As margens de sensibilidade. negócio de cada negócio, enfim, não é a minha especialidade. Mas as margens são elevadas quando há risco. Aqui, como não há risco nenhum, qualquer taxa de rentabilidade de 3 ou 4% seria aceitável. É evidente que isto é como ter uma renda garantida para os funcionários destas empresas. Pagas por quem? Pelo Orçamento de Estado uma parte e pelos pórticos, portanto, pelas nossas portagens outra parte. Mas isto está garantido. Só não funciona se houver uma inundação, um cataclismo assim, não? Sim, só se houver um tremor de terra, mas mesmo assim eles resolvem o problema, como veremos já nas compensações. Então, portanto, nem que haja uma catástrofe... Tinha aqui indicação, ainda tinha aqui um outro gráfico sobre a disponibilidade diária. Este segundo gráfico que vamos partilhar aqui com os nossos espectadores quer dizer o quê? Esse segundo gráfico tem uma curiosidade, que é a taxa de disponibilidade diária. Parece uma raiz quadrada. É importante que as pessoas percebam como é que o Estado tem tratado os nossos impostos, que isto é verdadeiramente criminoso. Nós temos aí uma quebra brutal em 2012 que não se percebe. Porquê é que há uma quebra no ganho dos concessionários em 2012 e porquê é que o Estado paga menos? Porque quando isto foi pensado em 2010, achava na altura o engenheiro Sócrates, primeiro-ministro, que iria haver eleições em 2012. Então ele resolveu pagar menos em 2012 para, com este dinheiro, fazer a sua campanha eleitoral ou fazer qualquer manobra eleitoral. Ou seja, obrigatoriamente... Isso é uma suposição sua? Não há outra razão. Eu sei que isto é chocante, mas não há outra qualquer
explicação, porque tudo isso tem uma certa lógica, mas atenção, em 2011, em 2012, vamos pagar menos autoestradas, porque no início de 2013 iria haver eleições. Ou seja, quando em 2010 estas taxas de velocidade diária são aprovadas no Parlamento, são aprovadas fazendo aqui um pequeno parênteses em 2012, porque havia que fazer campanha eleitoral. É assim que esta gente trata o dinheiro dos portugueses. Isto é claro. Não há nenhuma razão, porque 2012 não foi um ano particularmente especial em nenhum aspecto climatérico, nem não foi nenhuma imposição da Troika, por exemplo. Não. Isto foi em 2010. Já estava, mas está bem, mas em 2012 já estávamos sob sequestro da Troika, não. Isso vem... Mas isto é uma decisão prévia. Isso é uma decisão de 2010. Portanto, isso tudo foi decidido em 2010. Digamos, a formatação do regime atual de PPPs rodoviárias foi feita em maio, junho e julho de 2010. Os diplomas são todos nessa época, dependendo, há muitos diplomas porque dependem de cada concessão. Mas Este gráfico, esta raiz quadrada, não é? Este gráfico que vemos aqui, é relativo a uma concessão. Exatamente, mas isso depois repete. Não, é uma concessão, é a mesma que vimos anteriormente. Mas depois tudo isso se repete. Portanto, isto é um exemplo, depois repetem-se 22 gráficos deste tipo. Exatamente, com esta curva, com este formato de gráfico. Sim. Vamos ver outra vez, porque de facto o gráfico é questionar. Ou seja, em 2011, o Estado, para esta concessão, compromete-se a pagar, através da tarifa de disponibilidade diária, porque os senhores mantêm a estrada a funcionar e aberta, 120 milhões de euros, não é? Menos 110 em 2000, exatamente. Não, 120 milhões. Em 2012, 110 milhões. Porque havia campanha eleitoral. E em 2013, quase 125 milhões. E depois, a partir de 2015, o próximo ano, entramos aqui numa velocidade de cruzeiro de 130 milhões, mais coisa, menos coisa. Exatamente, é isso mesmo. É isto? Que depois tem que ser atualizado com a inflação, naturalmente. Mas sim, é isso. É isso que disse. Agora, a pergunta é, qual é a razão que faz... Em 2012, o pagamento aos concessionários das PPPs rodoviárias ser tão baixo, exatamente porque o Governo quereria ter ali uma almofada ou para baixar impostos ou para aumentar salários, porque recordo que se o ciclo eleitoral se tem mantido, as eleições seriam no início de 2013. Exatamente. Era aí que fazia 4 anos o mandato do engenheiro Sócrates. E, portanto, as pessoas que estavam no governo nessa altura, portanto, o engenheiro Sócrates, o ministro Mendonça e o secretário de Estado Paulo Campos, e, naturalmente, as pessoas das finanças, decidiram que em 2012 não se pagava PPPs rodoviárias. Ou pagava-se menos. E, obviamente, se isto se repete pelos 22 concessionários, eles também estiveram de acordo. Os concessionários. Sim, o que é evidente, porque depois serão compensados mais tarde de alguma forma, como é óbvio.